Salve, salve, time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, um assunto muitas vezes bem complicado de se entender, mas que vai te ajudar muito a acelerar o seu negócio. Você que está começando a empreender, você que já é empreendedor, você vai conseguir aí aumentar suas vendas se você entender o que a gente vai falar aqui hoje. Como vender mais o que o seu cliente quer, porque é isso que você tem que pensar, é vender o que seu cliente quer e não o que você acha que você quer. Esse é o nosso papo de empreender de hoje, tá bem interessante. Como sempre, a gente deixa aqui no final um conteúdo para que você já comece a aplicar, que é o nosso desafio. Então fica conectado com a gente até o final, que você já vai sair com ações para você poder fazer algo, para você já começar a entender todo esse processo que a gente está falando aqui para você. Tá ok? Vamos lá então ao assunto de hoje. Olha só que situação. É uma característica muito forte dentro das empresas que eu dou consultoria, mentoria, né, treinamentos ou coisa do tipo. Né, o que fazer para vender mais? O que fazer para começar a vender? Né, porque é muito recorrente esse problema que acontece dentro das empresas, porque você acaba não entendendo o que tem que ser feito. E muitas vezes é uma coisa tão simples de se fazer, que é o que a gente vai mostrar aqui, e você não consegue enxergar, porque você trava muitas vezes dentro daquilo que você enraiza dentro de você, que é você achar que você sabe tudo, que é você achar que você entende tudo. Então cuidado com isso, porque muitas vezes a gente perde oportunidades porque a gente não acerta o que o cliente quer. A gente tem que entender o que o cliente quer. E aí, obviamente, que né, você acaba ficando muitas vezes meio perdido, porque você não sabe o que tem que fazer. E é isso que a gente vai colocar aqui no nosso papo de empreender hoje. O que você deve fazer para você poder acertar cada vez mais o que o seu cliente quer. Porque é isso que faz a sua empresa ficar grande, é isso que faz a sua empresa perpetuar, é você entregar o que o cliente precisa. Isso precisa estar muito bem claro dentro da sua cabeça. Isso precisa estar muito bem claro dentro do seu mindset, da sua forma de pensar. É o que o cliente quer que é importante e não aquilo que a gente acredita que seja importante. Talvez ele não esteja preparado para aquilo que você está querendo fazer. Então você vai ter que entender, antes de mais nada, o que ele precisa, o que você precisa desenvolver. Então saia desse cenário, porque senão você não vai avançar. E aí o que vai acontecer, né? Os problemas vão cada vez aumentar, os problemas vão cada vez mais ficar distante daquilo que você precisa fazer. Tá certo? Porque se você não pensar em melhorar, eu sempre faço isso aqui com vocês. Se questionem o porquê que não está dando certo. As respostas têm que sair de vocês, tá certo? Não adianta nada outras pessoas falarem. Vocês têm que entender que alguma coisa está errado. Se você não está vendendo, ou seu produto não é aquilo que o cliente deseja, ou ele não tem essa verdadeira dor, ou alguma coisa está errada e a gente precisa investigar isso. Por isso que é importante sempre pensar em melhorar, sempre importante pensar em entender qual é o processo e dentro desse processo o que está falhando, o que está de errado, tá certo? Ou você cresce constantemente ou você morre como empresa, tá certo? Não existe estabilidade, não adianta você procurar isso. Ou a gente está em constante busca por verificar o que está faltando ser feito, ou a gente vai morrer, ou a gente vai fechar a empresa, e aí a gente está falando tanto empresas que estão nascendo, tanto empresas que já existem. Então coloca essa mentalidade dentro do seu dia a dia que você precisa melhorar constantemente. Se nós não crescermos, os concorrentes vão crescer constantemente e aí cada vez mais a gente vai ficar para trás. É uma outra situação, já que você também precisa pensar. Porque se você não está crescendo, na verdade, se o concorrente está crescendo, nós estamos ficando para trás. Então a gente tem que sempre pensar em melhorar. E para isso, eu preciso entender que eu tenho que fazer o que o meu cliente quer e não o que eu acredito que seja, tá bom? Isso tem que estar em primeira linha aí dentro da sua linha de raciocínio. Tá certo? É o que o cliente quer. E como que eu faço para saber o que o cliente quer, que é o que a gente vai mostrar aqui agora para você. Vamos só imaginar aqui que você quer lançar um produto novo, você quer lançar um serviço novo, ou mesmo você quer melhorar algo que já existe dentro do teu processo. Você que é empreendedor, você que já está na luta, aí já tem algum contato com essa situação. Você que está começando a querer empreender, vamos pensar assim, você vai lançar um produto novo, você vai lançar um serviço novo. Tá certo? E aí, mas o que eu devo fazer? Você tem que se aproximar do seu cliente. Você tem que se aproximar do seu cliente. E o primeiro passo, é você entender que não adianta ficar no mundo das adivinhações. Não adianta ficar no mundo da bola de cristal. Olha só, eu penso isso, eu penso aquilo, eu acredito isso. Isso não funciona mais. Porque o que está dentro da sua cabeça não necessariamente é um problema. O que está dentro dos seus pensamentos não é necessariamente um problema. Aliás, eu diria para você que é anos-luz de diferença, aquilo que você está pensando em relação ao teu cliente. Obviamente que o que você está pensando é um indício,
É um indício. Para isso, para ter certeza, você precisa se aproximar do seu cliente. E o primeiro passo é você entender quem é seu cliente. Você precisa buscar essas informações, se é público masculino, se é público feminino, se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, se é uma empresa média, dentro do público masculino, faixa etária, escolaridade, né? Outras informações que você vai ter que entender. Por que isso é importante? Para você ganhar tempo, para você conversar com as pessoas que são seus clientes e não para ficar perdendo tempo, né, com pessoas que não são seu cliente. Eu vejo as pessoas perdendo absolutamente, né, desperdiçando uma coisa que é muito rica na nossa vida, que é o nosso tempo, com pessoas, com clientes ou não clientes, né, que não vão comprar nosso. Tá certo? Então parem, faça uma linha, né, de raciocínio rápida e verifique quem é o seu potencial cliente. Então a partir de agora eu só vou conversar com essas pessoas e eu vou refinando cada vez mais, eu vou melhorando cada vez mais esse processo. E aí obviamente que você vai acelerar tudo isso. Você vai ganhar tração quando você conversa com as pessoas que são potenciais clientes. Tá certo? Então essa é a primeira ação que você tem que fazer, que é entender quem é seu potencial cliente. Se você já está trabalhando, se você já tem dentro do contexto de empreender alguns clientes, é só você traçar isso, é só você mapear isso, é só você criar ali uma análise desses clientes e você já vai ter algo. E obviamente que isso não é estático, isso sempre vai ter que ser alimentado, isso sempre vai ter que ser revisto constantemente para você verificar o que está acontecendo com a tua empresa. Tá certo? Isso faz parte sua, não adianta ficar delegando para ninguém não, isso é uma tarefa de casa que você tem que executar. Entender quem é seu cliente, tá ok? A segunda parte, quando você já entendeu quem é seu cliente, a segunda ação que você tem que fazer, qual que é? É você conversar com o cliente. E aí, né, as pessoas travam, as pessoas elas não conseguem ir além disso, elas preferem ficar dentro de um ambiente fechado, imaginando o que o cliente quer, do que ir lá e conversar. Você tem que perder esse medo, você tem que avançar, você tem que buscar essas informações, o maior número de informações possíveis, você tem que marcar reunião, você tem que ligar, você tem que pesquisar, você tem que fazer todo o possível para trazer o maior número de informações. Porque é daí que vão surgir as ideias, é daí que vão surgir as necessidades, é daí que você vai entender o que ele precisa, o que né, não está bom para o seu cliente. Você tem que perguntar o que não está bom, senão ele não vai te falar. Não adianta perguntar só para ele, tá tudo bem, ele vai falar que tá tudo bem. Mas o que poderia ser melhor? O que poderia ser desenvolvido de forma diferente? Essas perguntas que precisam acontecer. E a gente tem que aí tirar o nosso ego da frente e encarar essas dores, encarar esses problemas que vão surgir. Porque é óbvio que dá medo da gente ouvir o que o cliente quer. A gente não sabe o que vai vir, mas perceba que aí é muito libertador, porque quando você começa a entender que o que vai fazer a sua empresa crescer é fazer o que ele não tem ainda, você começa a encontrar alguns diferenciais da sua concorrência. E aí você passa a ser único nisso. E você vai passar a crescer cada vez mais quando você entender essa lógica. Tá certo? Então, olha só. Se aproxime do teu cliente. Entenda que é ele que vai ter que falar para você o que é necessário para você lançar um produto novo, para você lançar um serviço novo e até mesmo melhorar o seu produto que já existe hoje. Isso, de novo, tanto para quem vai começar a empreender, quanto para quem já está empreendendo, tá certo? Você vai ter que gerar hipóteses muitas vezes. Aí faz sentido você, de repente, colocar a sua ideia, mas antes de você fazer qualquer coisa, o que você vai fazer? Né? Você vai perguntar para ele se faz sentido isso que você está querendo colocar. Você vai perguntar para o maior número de pessoas possíveis do seu público-alvo ou dos seus potenciais clientes o que faz sentido para ele. Se isso que você está querendo implementar faz sentido. Se não faz, você já descarta, tá certo? Nós temos que fazer a lição de casa constantemente. Eu vejo muitos empreendedores não fazendo a lição de casa, queimando etapa, pulando atividades, e aí fica capenga. E depois você diz que o cliente não tem razão, que o cliente não entende o que você está querendo fazer, porque você não pergunta para ele, porque você não se aproxima dele. E esse é um ponto muito importante que dentro das nossas atividades como empreendedores, é você se relacionar com ele, é você se aproximar. É como se fosse você casar com alguém sem perguntar se a pessoa está querendo casar com você. Sem ao menos você conhecer a pessoa, sem ao menos você se aproximar da pessoa. É bem difícil isso acontecer. Obviamente que acontece em alguns casos, mas é sorte. Então qualquer coisa que você faça antes de se aproximar do seu cliente não é muito inteligente. Ou seja, você vai desperdiçar dinheiro, você vai desperdiçar tempo e provavelmente você vai fazer algo que o seu cliente não vai comprar.
E aí a pergunta que eu faço, é isso que você quer? Se é isso que você quer, você continua fazendo da mesma forma. Agora, eu tenho certeza que você é diferente, eu tenho certeza que você busca o sucesso, você vai ter sucesso. Então, a partir de agora, você vai fazer o quê? Toda vez que você for lançar alguma coisa, antes você vai perguntar para o seu cliente, você vai se aproximar dele. E aí eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso, você vai conseguir vender, né? É praticamente uma venda automática quando você faz o que ele quer, porque você está resolvendo o problema dele. Tá certo? E aí você vai ter muito mais sucesso, como a gente já comentou aqui. Não adianta nada ter os melhores processos, não adianta ter as melhores ferramentas, não adianta nem ter as melhores pessoas dentro do ambiente de trabalho, se você não ouvir o cliente, porque você vai fazer cada vez mais coisas que ele não quer, tá certo? E a gente tem que pensar diferente, então se aproxima dele, entenda o que ele quer e traz isso para dentro da sua empresa e realiza e entrega para ele. Ele vai te agradecer cada vez mais e olha só, você vai ganhar um fã. Você vai ganhar um fã. E aí o que ele vai fazer? Ele vai divulgar a sua empresa cada vez mais e aí você ganhou uma publicidade, né, muito rica, que é a indicação, que é o que a gente busca sempre dentro das nossas empresas. Esse era o assunto que eu queria falar para vocês hoje, né? Eu espero que eu tenha te ajudado, colocado aí essa forma de pensar diferente e que a gente tem que investir cada vez mais. Como sempre, eu gosto de deixar aquele desafio aqui para você já sair praticando tudo isso que a gente está falando aqui. Então, primeira coisa, deixe claro quem é seu cliente, quem é seu público-alvo. Caracterize ele cada vez mais. A partir daí, você vai começar a entrevistar, perguntar para essas pessoas o que precisa ser feito, o que está diferente do que ela gostaria, o que pode ser feito melhor. São perguntas investigativas, não são perguntas simplesmente para a resposta, tá tudo certo. Isso é muito pouco para a gente. A gente, como empreendedor de sucesso, a gente tem que avançar, tem que ouvir sim as dores. Busque as dores desses clientes. Faça isso com pelo menos 10 clientes. E se você tiver dificuldade nessas perguntas, mande pra gente aqui que você tem dificuldade, que ponto que você tem maior dificuldade e a gente vai procurar responder para você. Se você quiser entender depois como fazer o resumo dessas informações, mande pra gente. Aí a gente pode até pensar em fazer uma mentoria, uma mini mentoria com você aqui, tá bom? Mas você tem que fazer o seu papel, você tem que coletar essas informações, você tem que mandar as dúvidas pra gente e a gente consegue te ajudar cada vez mais, tá bom? E para finalizar, aquele momento que eu curto bastante, que é o Se Liga Nessa Ideia, aquele momento onde eu trago aqui uma reflexão, uma frase, né, um pensamento para poder te ajudar. Essa frase, hoje, eu peguei lá dos conceitos do Sun Tzu, a arte da guerra. Conheça teu inimigo e em 100 batalhas você sairá vencedor, tá certo? Entenda como é seu cliente. Busque seu cliente, entender seu cliente, porque é isso que vai te alimentar, é isso que vai fazer a sua empresa crescer, você entendendo quem é seu cliente, tá certo? No caso ele está falando inimigo aí, mas o inimigo nesse caso nosso aqui é o cliente. E tenta entender isso, tá bom? Faça isso que vai te ajudar muito e a gente sempre deixa aqui conhecimento para você gratuito. Tem um workshop para você que está pensando em empreender, onde você vai entender todas as lógicas principais para você já iniciar o seu negócio, a sua vontade de empreender cada vez mais aumentar. Entra lá que tá bem legal, são 3 vídeos, você vai achar bem interessante e a gente vai conseguir aí, de repente, conversar depois futuramente. Tem um e-book de gestão do tempo, onde você vai entender o que precisa ser feito para melhorar, otimizar seu tempo e ter cada vez mais produtividade e mais ação. E a gente está lançando essa semana curso de gestão do tempo, onde tá bem legal, um curso de 4 horas, mais mentorias, e aí você vai poder traçar todos os seus objetivos, entender a lógica do que é fazer a gestão do tempo e ter mais resultados. Se você tem interesse nesse curso, manda pra gente aqui um direct, manda pra gente uma mensagem que a gente vai encaminhar para você o link de inscrição, falando mais sobre o tema, ou você me pergunta aí nas redes sociais também, eu vou mandar para você todos esses conteúdos para que você já se inscreva. Essa semana está em promoção de 25%. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a resolver todos os seus problemas relacionados à gestão do tempo, tá bom? Eu quero te conhecer, deixa sempre a sua mensagem aqui, deixa, né, as suas dúvidas, suas sugestões de vídeo aqui pra gente, para que a gente consiga sempre melhorar a sua experiência aqui com a gente. Queria agradecer mais uma vez, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima, empreendedores!